Queria trazer agora um caso muito grave que aconteceu no Hospital das Clínicas, em São Paulo. O Hospital das Clínicas, que inclusive é o hospital justamente da Faculdade de Medicina da USP, da Universidade de São Paulo. O que aconteceu por lá? Um auxiliar de enfermagem foi preso, acusado de estupro dentro do hospital. Um auxiliar de 31 anos foi preso por estupro de vulnerável no Hospital das Clínicas em São Paulo na madrugada de hoje. O profissional foi preso em flagrante por suspeita de estupro contra um paciente que estava em coma no hospital. Isso segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. O paciente tem 39 anos. O auxiliar foi encaminhado à audiência de custódia e está à disposição da Justiça. Esse caso foi registrado, inclusive, no Distrito Policial de Pinheiros. O suspeito não teve o nome divulgado. O funcionário foi desligado imediatamente por justa causa, de acordo com um comunicado divulgado pelo hospital. O Hospital das Clínicas emitiu uma nota, inclusive, informando que acionou neste domingo a Polícia Civil de São Paulo após identificar um caso de violência cometido por um de seus colaboradores. O funcionário foi preso logo após a denúncia e desligado imediatamente por justa causa, segundo essa nota. Inclusive, na nota enviada pelo Hospital das Clínicas, o hospital repudia veementemente o ocorrido e reafirma o seu compromisso inegociável com a ética, a segurança e a dignidade humana. O hospital continuará colaborando com as investigações, além de oferecer suporte aos familiares do paciente. Vamos lá, Amadá, analisar esse caso, mais um caso de violência sexual, né? Um estupro, inclusive de um paciente que estava em coma. E essa informação a gente não sabe ainda se foram feitos vídeos, mas teve um outro caso que justamente eram vídeos que foram feitos, né? É para comprovar isso. Nesse caso, uma ação do hospital que vê esse crime e chama a polícia e agora ele é atrás das grades. Naquele outro caso também foi a equipe, lembra, Fabiola, Isso. que percebeu isso e agiu imediatamente. Esse eu acho que é um dos maiores pesadelos das pessoas, né? Até da gente como mãe, eu lembrando aqui, quando eu era mocinha, aquela coisa, não deixa ninguém sozinho em hospital. Na minha família se falava muito isso, na família de vocês, não sei, mas creio que muita gente sempre falou isso. Mas na UTI não tem como, né? Então a gente está diante da monstruosidade, né? É um caráter deformado, monstruoso, que merece todo tipo de punição. Eu não acredito que pessoas assim tenham condição de conviver em sociedade. Agiu corretamente o hospital ao identificar, ao notificar, e aí acho que a dúvida que fica para todo mundo é a seguinte: será que foi a primeira vez que essa pessoa fez isso? Qual é o histórico que essa pessoa tem? Como é que chegaram, né, a essa situação? Excelente que esteja preso, está onde devia estar, mas cada caso desse que surge é algo assim desesperador de pensar que justamente no ramo da saúde, que é para acolher a gente nos nossos momentos de mais vulnerabilidade, de mais necessidade, aquele momento que a pessoa não tem como se defender, em que ela precisa de ajuda. Os profissionais da saúde são geralmente vistos como anjos, né? Que estão lá para ajudar a gente. E, de repente, no meio surge algo assim. É algo que alarma toda a sociedade. Ainda bem que tomaram providências, né? Ô, Raquel, eu fico pensando, Raquel, de quais são as medidas que esses hospitais e esses locais de atendimento à saúde devem ter para prevenir casos como esse. Porque, claro, muito importante a descoberta desse crime de um dos seus profissionais, mandá-lo embora imediatamente. Mas como evitar que esses casos aconteçam respeitando a privacidade dos pacientes? Olha, Fabiola, acho que a primeira coisa que a gente precisa ressaltar é o quão importante, né? São os auxiliares de enfermagem, toda a equipe que trabalha nos hospitais, um trabalho importantíssimo que eles fazem para as pessoas. Então, isso aqui é um caso específico, a gente não quer nunca generalizar o trabalho dessas pessoas. O que aconteceu nesse caso é um crime, certo? Então, assim, não basta um afastamento, é um estupro. Essa pessoa tem que ser julgada e condenada pelo crime que foi feito.
Agora, os hospitais, eles têm que ter todo um trabalho de triagem desses profissionais, de checar antecedentes, um trabalho de você, não só de entrevistas de currículos, como de checar antecedentes criminais, de entrevistas, de avaliação psicológica, né? E aí espera-se uma resposta do Hospital das Clínicas para tentar entender como essa pessoa, que é um criminoso, né, fazia parte dos seus quadros, há quanto tempo isso poderia estar acontecendo, se houve outras vítimas, né? Porque se isso foi um caso isolado, se houve outras vítimas. Então, é isso que a gente precisa entender, como é que isso aconteceu, né? Um hospital de referência, um hospital que presta um serviço magnífico, espetacular, não só para São Paulo, como para o Brasil inteiro. Como é que houve uma brecha, uma falha de segurança dessa, de permitir que um criminoso fizesse parte dos seus quadros, quadros de funcionários que são brilhantes. Acho que é sempre bom repetir isso, que prestam um trabalho incrível para a sociedade brasileira. Como é que você conseguiu deixar passar um criminoso no meio desse quadro de funcionários e o que o hospital vai fazer para fechar essa brecha dentro de todo esse aparato de segurança. Agora, é um criminoso, a polícia tem que intervir, tem que ser processado, julgado e condenado. Até querendo ouvir aqui o homem na sala, né? O Josias de Souza. A Raquel fala até sobre os trabalhos do hospital, né? Como tentar prevenir isso. E a gente sabe que quando a gente está falando sobre violência sexual, difícil conseguir pegar pelo currículo da pessoa nesse sentido, né, Raquel? Porque a gente sabe que esses crimes acontecem dentro de casa, inclusive as maiores vítimas, e justamente dentro de casa, o envolvimento de pessoas próximas. E aí, quando a gente vai para o hospital, aquela pessoa que está cuidando da outra, é muito horroroso, né, pensar isso, mas nós somos, assim, vulneráveis em relação a pessoas mais próximas e responsáveis por cuidar de nós. Como é que você vê esse caso, Josias? E de que maneira hospitais como o Hospital das Clínicas pode prevenir casos como esse? Quais devem ser as regras? Como deve ser o sistema de segurança no hospital para não acontecer crimes como esse dentro de uma UTI, né? Estava em coma o paciente. Nós estamos falando de um hospital de excelência que está assentado na maior cidade, na cidade mais rica do país, e acontece algo assim, né? Foi mencionado aqui, tivemos um caso de um anestesista que violentou uma mãe no instante do parto. O Chico aplicou a anestesia e aproveitou-se de uma mãe que estava inerte ali, à sua disposição. No momento do parto, não fosse a filmagem feita pelas auxiliares de enfermagem, esse caso nem teria vindo à tona. Aqui também houve uma denúncia, né? A personalidade humana, ela está sujeita a perversões que desafiam até a tese evolucionista. E se acontece isso num hospital como o Hospital das Clínicas, é de se imaginar o que pode estar acontecendo nos fundões do Brasil, em unidades de saúde, hospitais menos observados, né? Então, obviamente, como a personalidade humana está sujeita a esse tipo de perversão, de abjeção, é preciso que os hospitais tenham um cuidado extremado na seleção do seu pessoal. E estamos verificando aqui que pode acontecer. Se pode acontecer, é claro que todas as providências adotadas até aqui, elas são adequadas. Afastou-se o profissional, reconheceu-se a natureza criminosa do que foi feito, e o que se espera agora é que, enfim, a investigação seja célere e que a pessoa seja punida. Agora, há claramente uma necessidade de aperfeiçoar o modelo de recrutamento de profissionais de saúde. E a perversão pode acontecer em qualquer atividade, inclusive no jornalismo, na engenharia, a pessoa pode fazer cálculos deliberadamente equivocados que podem provocar morte. Tudo, a perversão é da natureza humana. Agora, na área da saúde, como esse tipo de coisa acontece, e nós mencionamos aqui 2 casos, esse atual e outro que chocou o país recentemente, claramente precisa aperfeiçoar o sistema de
de recrutamento, não é, Fabiola? Ó, Então, Josias, estamos falando de um hospital de excelência e é preciso que a excelência se dê também na hora de recrutar mão de obra. as pessoas aqui na nossa audiência vão mandando mensagens e as pessoas estão falando da possibilidade de colocar, por exemplo, filmagem, né, câmeras por todos os cantos. E aí você esbarra justamente na privacidade. Tem até o caso aqui da Carla Messias, mandou uma mensagem aqui falando assim, olha, tem um episódio muito triste na minha família que um tio meu acabou sendo vítima de uma violência sexual dentro de uma clínica de repouso. Isso aconteceu já há muitos anos, mas eu lembro na época o escândalo que foi na nossa família. Esse meu tio, ele estava sendo vítima de um funcionário que fazia sexo oral nele, nessa clínica na hora de dar banho. Isso foi pego um dia por uma outra funcionária. Ele foi demitido, mas ficou sempre essa dúvida, o que ela diz aqui, se colocariam ou não câmeras nesses hospitais, nessas clínicas. É difícil isso, né, Madá, você também que acompanha muito essa questão da privacidade das pessoas, como é que funciona em ambientes onde você não pode estar sendo filmada, você está num quarto de hospital, você está numa UTI, quer dizer, tem que ter câmeras de segurança nesses locais? Fabiola, isso é um dilema, porque o Hospital das Clínicas acabou de ter o problema com o justo oposto, né? Que foi a filmagem indevida de uma paciente que sofreu múltiplos transplantes num programa educacional em que eles cobram um valor para que estudantes de outras universidades tenham uma experiência lá no Hospital das Clínicas. É um programa controverso que divide opiniões no quadro de ensino deles e no quadro do hospital. E essas moças filmaram a pessoa e tiraram sarro e postaram stories no Instagram. Depois deu a maior encrenca, deu o maior problema, mas enfim, foi exposto indevidamente. Mas, mais uma vez, em maior ou menor grau, o que a gente tem aqui? Pessoas que entraram na área da saúde e que não estão interessadas em proteger, em acolher, em agir como age a gigantesca maioria das pessoas dessa área. As pessoas dessa área abrem mão de vida pessoal para se dedicar. São pessoas que estão sempre se atualizando, que estão ao lado dos outros, dos desconhecidos, nos momentos mais graves da vida daquelas pessoas. A gigantesca maioria está ali fazendo uma função muito nobre e se preparando para isso. Mas você tem a perversão no meio. E tem a perversão sádica, né? Que a gente viu, o cara que comete um crime de estupro contra uma pessoa que está vulnerável, ele não tem um desejo sexual, ele tem um desejo de dominação, de humilhação e de desumanização. É um pervertido, não é alguém que tem desejo. E a gente tem do outro lado a pessoa que tem um outro tipo de perversão, que não é essa da agressão sexual, mas é também a da desumanização, e envolvendo aí o ter ou não câmera. A grande questão é, a câmera não vai consertar a alma humana. Tendo a câmera, vai ter quem use para o mal. Não tendo a câmera, vai ter quem use o espaço da privacidade para o mal. E a gente fica chocado quando isso acontece, e lembrando mais uma vez o mérito da equipe que foi lá e conseguiu flagrar mais uma vez, porque o segundo caso, equipe. E a gente teve casos que foram muito rumorosos, duraram muitos anos. Quem não se lembra, anos atrás, Roger Abdelmaci, entrevistado em todos os lugares, uma das maiores estrelas médicas do país, Eugênio Tipkevich, eu mesma entrevistei os dois várias vezes, eram conhecidíssimos. Quando vieram esses casos à tona, foi uma coisa que chocou o país. A perversão existe. Felizmente, nesse caso, intuo que tenha sido mais rápido. Os mecanismos para identificação estão ficando mais rápidos, será? Eu espero que sim.